Sejam todos bem-vindos ao Conquista News Podcast. Trataremos de temas livres e diversos do nosso universo peculiar. Espero que vocês passem momentos agradabilíssimos em nossa companhia. Eu sou Raicena. E eu sou Igor Bonfim. Vamos embarcar juntos nessa jornada de histórias inspiradoras, curiosas, engraçadas e tratar de assuntos do nosso dia a dia com dicas incríveis e convidados muito especiais. E por falar em convidados especiais, estamos aqui com duas convidadas mais que especiais. Profissionais inspiradoras, empreendedoras, mães. E hoje vamos falar de um assunto muito sério, não é isso, Igor? Isso mesmo, Raicena. Assunto PPD. Polêmico, problema e desafiador. Chegado ao Brasil na década de 90, o celular por muitos anos servia apenas para ligar e receber ligações. Em meados dos anos 2000, um pouco mais modernos, os celulares ganharam alguns joguinhos. Mas em 2009, a Apple revolucionou os celulares criando o primeiro smartphone, onde passou a operar com várias funções do computador, como aplicativos de pesquisa, jogos, redes sociais e aplicativos de mensagens. E o nosso assunto de hoje vai ser pais e filhos nessa geração celular. E para um bate-papo sobre esse assunto, convidamos duas personalidades e pessoas especiais da nossa cidade. Por ordem alfabética, em primeiro lugar, ela, graduada em Direito pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, advogada, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, especialista em Neurociências aplicadas à Educação, practitioner em Programação Neurolinguística, sócia-diretora do Ponto e Vírgula Pré-Vestibular, sócia e diretora de marketing da Cortina e Cia. Seja bem-vinda, Andréa Abadi. Oi, Igor. É muito bom poder estar aqui inaugurando, não é verdade? O podcast é uma honra muito grande. E esse é um tema que interessa a todos nós, pais, mães, professores, a sociedade como um todo. Então, estou muito feliz de poder estar participando desse momento. Ótimo. Que maravilha, seja bem-vinda. E também aqui com a gente, ela, formada em Psicologia pela Faculdade de Juvencio Terra, psicopedagoga, especialista em Gestalt Terapia e mestre em Educação pela UESB. É sócia fundadora do Espaço Florescer, atua na clínica desde 2012, acompanhando pessoas no seu processo de autodescobrimento pela abordagem da Gestalt Terapia e compreendendo o ser humano em sua totalidade e desenvolvimento singular. Experiência ampla em psicologia educacional e atua também como palestrante, orientadora educacional e supervisora clínica. Seja bem-vinda, Laís Brandão. Olha, eu que agradeço o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui, né, junto com a Andréa, essa colega muito especial, e de poder participar desse primeiro podcast, né, e contribuir com vocês aqui. Maravilha, maravilha. O prazer é todo nosso. Brincar, conversar e até mesmo fazer uma refeição juntos, né? Hábitos que até bem pouco tempo atrás eram comuns nas rotinas das famílias. E hoje está cada vez mais raro. O motivo? A tecnologia, as telas, os tablets, videogame, não é isso, Igor? Perfeitamente. O celular, eu vou começar logo com uma pergunta bem polêmica. Bem polêmica. Para poder, assim, falar assim, não, começou. E a gente vai colocar essa pergunta no meio, mas eu quero começar com ela bem polêmica. Então vamos, que eu sou uma mulher corajosa. Isso, se prepare. Você não acha que o celular vem cada vez mais piorando a terceirização e a negligência, mais ainda na educação dos nossos filhos? De certa forma, sim. É difícil culpar apenas os pais, porque a gente vive numa sociedade hoje governada pela tecnologia. Então, os pais têm uma parcela de responsabilidade, mas eu acho que os pais são tão vítimas desse processo quanto os filhos também. Porque a maioria dos pais não compreende quais são os riscos das telas, porque falta informação sobre isso. E o que há não está acessível à maioria das famílias. É um debate extremamente restrito. Também acho que os pais são vítimas da situação porque nós vivemos numa sociedade muito acelerada.
em que a gente trabalha cada vez mais para dar conta de sustentar os filhos. E isso nos coloca, às vezes, distantes de casa. É claro que, apesar de todo esse contexto, os pais precisam ganhar informação, ou seja, adquirir conhecimento, para assumir uma postura ativa de combate dentro das nossas possibilidades ao uso excessivo da tela. Perfeitamente. O excesso, né? O excesso É o que prejudica. A gente não pode condenar as telas. Por quê? Porque a internet, ela provocou uma verdadeira revolução na nossa sociedade, né? A gente pode dizer que ela criou uma nova cultura, né? Existe, inclusive, um filósofo que é tido como referência nesse assunto, que é o francês Pierre Lévy, e ele cunhou um termo chamado cybercultura, ainda nos anos de 1990, prevendo toda a revolução que a tecnologia causaria dentro da sociedade. E a internet revolucionou de fato a nossa forma de pensar, de agir, de se comportar, sobretudo a partir dos anos 2000, quando ela se torna mais democrática, né? Mais acessível. Ela tanto trouxe ganhos, né, para a gente, quanto trouxe prejuízos. Então, tem dois aspectos a serem considerados. O uso excessivo, que é maléfico, né? E o segundo é o uso inadequado. Então, o problema não está na internet ou nas telas, mas no modo como nós as utilizamos. Perfeitamente. Laís? E seguindo o raciocínio aí de Andréa, o que é mais perigoso talvez seja essa questão do uso, porque a gente não tem como mais sair disso, né? A tecnologia chegou, ficou, trouxe muitos benefícios, trouxe essa interação, mas tem atrapalhado tanto os pais quanto os filhos de ter esse contato visual, esse contato, essa relação humana em vários momentos do dia, seja no jantar, seja numa brincadeira. Então, a gente está o tempo inteiro, né, com aquela atenção parcial. Então, você encontra uma pessoa na rua e fala, oi, tudo bom? Aí a pessoa, peraí rapidinho, só responder aqui, 1 minuto. Então, você não está mais focado ali totalmente naquela pessoa, naquela conversa, e isso acontece dentro de casa com os filhos. Ou os filhos com os pais, ou os pais também com os filhos, né? Então, esse uso inadequado, excessivo, realmente é o que traz o maior prejuízo. Então, talvez seja a necessidade da gente saber utilizar hoje o celular, né? É porque, na verdade, é uma ferramenta que veio para acrescentar no nosso dia a dia, para facilitar algumas funções que a gente tinha antigamente, grudada no computador, e hoje a gente pode ter na mão a qualquer momento. Mas é o que vocês estão dizendo, né? Tem que saber usar, né? E quando eu falo da questão da terceirização, porque hoje com uma questão de que os pais estão cada vez mais precisando trabalhar para poder, porque as coisas estão cada vez mais caras, estão assim com um preço mais elevado, então o orçamento das famílias estão cada vez maiores. Então, como eles estão fazendo isso, está cada vez mais terceirizando um pouco. Quando eu falo terceirizar mais, terceirizando um pouco a questão do cuidado dos filhos, né? Então, às vezes há uma passagem, né, da questão educacional. Uma terceira pessoa está sendo está cuidando dela, né? Uma babá, uma secretária do lar, a avó, a tia, e isso pode acabar prejudicando, né? E o celular ajuda nisso, de certa forma. Então, quanto mais o filho fica ali grudado na tela, vai tranquilizando o pai, que está sabendo que ele está ali de forma bem tranquila, está de boa. E exemplo, né? Se o filho está vendo o pai no celular, Isso eu ia falar. Ele quer estar no celular. Aí o pai tá fora de casa, a mãe tá fora de casa. E quando chega em casa, tem um tempo para ficar com os filhos, acaba que o trabalho, ou quer ver uma rede social, quer dar uma tranquilizada, acaba que esquece. Aí o filho, como exemplo, né? Segundo algumas pesquisas aqui da OMS, apontam que celulares, os tablets, TVs, são a maior causa do distanciamento entre os pais e filhos. O que pode ser feito para melhorar essa interação entre os pais e filhos? Na verdade, a gente não tem nenhuma pesquisa falando do benefício do uso do celular. A gente tem várias pesquisas que falam do malefício, né? Só contra. Só contra. Só negativo. Só negativo. Mas é exatamente porque tem
tem aparecido várias situações realmente preocupantes. Quando o Igor falou assim, a gente coloca o celular lá, né, a tela lá para criança, para adolescente, fala, não, ele está tranquilo. Ele não está tranquilo. Antigamente, né, você falava, não, meu filho está dentro de casa, está seguro. Hoje você não sabe. Tem saído várias reportagens mostrando que ele não está seguro dentro do quarto, porque isso aqui é acesso ao mundo. Né? Então, tem diversos aplicativos que estão influenciando adolescentes a coisas absurdas mesmo, de coisas assim que a gente não sei nem se dá para falar aqui. Não pode. Né? Mas assim, de assassinato de animais, né? E aí tem vários adolescentes assistindo. Então, você hoje não tem mais a segurança que você tinha antes de falar, não, tá tudo bem com meu filho. Eu percebo que antes a gente orientava, não, deixa o filho ter uma privacidade, eles precisam ter, criar a personalidade deles, mas hoje não tem mais como dar essa privacidade total, porque isso pode ser uma negligência. Verdade. Né? Então, os pais, eles precisam estar de olho no que está acontecendo, ao invés de falar, não, tudo bem, deixa lá, tá dentro de casa mesmo, tá seguro. Não tá seguro. Com esse vasto mundo que a gente tem dentro do celular, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Isso aí. Não, tem que ter esse controle, né? Isso. A própria tecnologia ajuda nisso. Eu estava até mostrando para a Rai ontem, eu tenho um aplicativo que eu controlo tudo que o meu filho menor, né, o de 8 anos. Ele sabe disso? Sabe, sabe sim, sabe. Ele sabe, Vai ele sabe. saber agora. Eu bloqueio o celular, eu temporizo, inclusive. Qual é o seu filho? Davi. Aí, Davi, ó. Davi. Seu pai Ontem, inclusive, para monitorando. demonstrar isso, eu bloqueei o celular bem na hora. Eu falei, daqui a pouco ele vai me ligar, pai. Bloqueou o celular. Mas eu achei incrível essa ferramenta, Isso. que eu não tinha conhecimento, que é através do Google, né? Através do próprio Seria Google. interessante você até falar aí. Sim, é o Google Family. Você tem lá o Google Family, você adiciona o celular do seu filho e coloca um e-mail, cria um e-mail para ele lá e adiciona no celular do seu filho e você pode controlar tudo que ele está assistindo, o local onde ele está, você pode ouvir o celular dele. Então, tipo assim, se ele estiver num ambiente que você não sabe onde ele está, você pode ouvir o que ele está conversando, você pode saber o que ele está assistindo, você pode bloquear o celular, você pode temporizar o uso, né? É sério a palavra certa? Temporizar? Sim. E você pode criar um tempo, né, para poder ele assistir. Que é o ideal, E né? que é o ideal, que é o ideal. E o que eu sempre faço isso é para criar uma disciplina. Entendeu? Sim. Principalmente na questão do seguinte: os brinquedos antigamente, que é da nossa época, né, André? Eu acho que foi a gente que fechou a porta dos anos 70 aqui, não é isso, André? Não estou falando da sua gente, idade. não. Não estou falando da sua idade. Eu sou dos anos 80. Pelo amor. Não sou dos anos 70, 80, das 80. danceterias. Eu sou dos anos Uns 80, do axé pra frente. Ô, maravilha. Não é da discoteca, Igor. Eu fechei a porta. Por favor. Eu fechei a Você porta. fechou a porta. Não, Andréia. Olha, Você. eu nasci em 79, em outubro, 19 de outubro, né? Então é 80. É. É 80. É 80 praticamente. Eu fechei a porta 80. a gente chama, eu falo que eu fechei a porta da geração de aço. Né? Verdade. Porque a geração de ferro veio já diminuindo para a geração de ferro, nos anos 80, 90. E depois veio a geração de papel. Caiu na água. Né? Verdade. Metiolate parou de arder. Não é verdade? Metiolate parou de arder. Tem um meme que fala, o mundo começou a dar errado depois que o Metiolate parou de Parou de arder. arder. É verdade. Então, e a gente, Veio toda a revolução de uma vez. Verdade. eu acredito que vocês conhecem Rossando Klinger, aquele Sim, psicólogo, né? sim, Um famoso sim. da internet e tal. Ele, inclusive, ele foi convidado para a live, mas por questão de compromisso não teve como Certo. participar da nossa live. Ele ia participar aqui Participar online. Interessante. Aí não teve por questão de compromisso. Mas ele diz uma coisa interessante para mim, né? Num vídeo que eu assisti dele, que ele está havendo cada vez mais uma inversão. Naquela época, os pais exigiam mais respeito do que o amor. Porque o amor é uma escolha. Você escolhe amar. Não existe imposição no amor. Você não pode impor a ninguém te amar. E essa mesma questão numa relação entre pais e filhos. Então, mas aí hoje está se mudando. Os pais querem ser mais amados do que respeitados. Né? Não, os pais estão mendigando amor. Perfeitamente. Né? E eu acredito que... Barganhando amor, eu acho que também seria correto dizer, né? E aí eu vou fazer uma pergunta também polêmica para Laís. Que surgiu agora aqui na minha cabeça, não está aqui, mas eu vou perguntar. Ô Laís, quando você recebe lá faz os seus atendimentos, né, com os seus pacientes, Na né? Eu ia falar clínica. clientes, mas não é. Qual o nome da clínica? Qual o nome da clínica? A clínica, pode falar clínica? Pode, Espaço Pode. Florescer. Florescer. Você fica onde, Laís? Fica ali na rua Baldino Figueira, número 305, subindo a FTC. Isso. Pronto, aí. Quando você recebe os seus pacientes lá, você acha que deveria receber mais pais ou mais crianças? Mais pais.
mais pais. A criança, Agora, ela... aí eu vou te fazer outra pergunta. E o que você recebe mais lá? Mais criança. Minhas crianças. Inclusive, minha maior dificuldade é ter que lidar com os pais, porque muitos, assim, colocam resistência, né, não entendem que o sintoma de uma criança, ela vem do ambiente, ela vem do contexto familiar, do contexto que a criança vive. Então, provavelmente, a gente precisa mexer nos pais, né, para ter um retorno desse sintoma que está lá atrapalhando, dificultando o desenvolvimento natural daquela criança, né? É muito mais complexo o pai olhar para ele. Mas, assim, voltando àquilo de Rossandro, ele tem um livro que chama Eduque-me, que ele traz essa fala, né? Que uma vez ele se estressou com a mãe dele, que ele falou com a mãe dele, eu te odeio. Aí a mãe dele falou assim, eu não quero que você me ame, não, eu quero que você me respeite. A história do Abadá do Micarandi? Uma coisa assim. Perfeitamente. Eu assisti esse vídeo. Exato. E aí a gente traz para esse contexto de agora que os pais estão... Nós temos uma carência, né? O ser humano, ele é carente. Em algum momento, falta. E aí, Lacan vai chamar isso de pulsão de vida. A gente precisa que falta pra gente procurar fora. É porque falta em casa que a gente vai construir uma família, que a gente vai estudar. Ainda bem que é assim. Mas essa falta, essa carência, às vezes pode ser disfuncional, que é o que tem acontecido. Os pais hoje se veem reféns dos filhos mesmo, como o André colocou. Eles mendigam esse amor e aí eles barganham por tecnologia, por materiais, né, que na verdade não ensinam o filho o que realmente ele precisa, que é o limite, o respeito, né, o que é essencial. Não criam esse filho para o mundo, né, para o que vai vir depois. Isso tem a ver com as telas, né? Também. Porque antigamente era mais tranquilo, porque todo mundo brincando nas ruas, tinha um contato mais interpessoal, convivência, né? Agora, com os pares. Uma família tá em casa, um filho tá num quarto, o outro tá no outro, o pai tá num da mãe, a mãe tá embaixo. Tipo assim, uma família que só se vê às vezes no almoço, na janta. As famílias estão disfuncionais. E eu sou professora há 25 anos. Da pandemia para cá, eu reduzi consideravelmente a minha carga horária e estou com planos de me aposentar no próximo ano. Exatamente. Pera. Você falou o quê? Aposentar. Um dia você acorda e tem 15 anos, no outro você está se aposentando. Não, eu falei que eu falei que a gente fechou a porta dos anos 70, ela disse que não. Já vai se aposentar, não acredito. São 25 anos de sala de aula. Nossa. E eu nunca tive tanta dificuldade de lidar com adolescentes como agora. Mas os adolescentes são reflexo daquilo, como a Laís falou, que eles têm vivido em casa. Porque anos atrás, quando a gente fazia uma reclamação sobre o comportamento de um aluno, os pais nos apoiavam. E os pais concordavam que nós impuséssemos limites. Depois da pandemia, principalmente, isso se inverteu. Então, hoje a gente faz uma reclamação, os pais nos denunciam. Ano passado, eu fui parar numa delegacia. Eu vivi uma experiência que eu nunca imaginei viver como professora, refém de um grupo de mães que me acusavam, que me xingavam de tudo que era nome, porque eu fui dura com uma turma e dei uma bronca, porque eles estavam entupindo os vasos sanitários da escola com papel higiênico. Eles pegavam o rolo inteiro, punham lá, e o funcionário da limpeza tinha que colocar as mãos dentro da privada para retirar, né? Enfim. Então, os pais hoje super protegem os filhos de todas as formas possíveis. E isso significa que eles não sabem dizer não. Esse é um dos principais problemas. Por quê? Porque assim como nós treinamos os músculos na academia, nós é muita gente, porque eu não vou lá, mas as pessoas, né? E eu tô precisando. Eu acho que não é só você, não. Nós somos assim, generalizante, né? É preciso treinar as emoções dos nossos filhos. A gente precisa dizer não, para que eles lidem com as frustrações, para que eles aprendam a esperar,
para que a gente combata o imediatismo, para que eles desconstruam uma ideia que a gente tem erigido na sociedade atual de que eles são o centro do universo. O Léo Freiman, que também é um terapeuta bem conhecido e hoje especialista nesse assunto, escreveu um livro que todo pai e toda mãe devia ler, que é A Síndrome do Imperador. Então, hoje, as crianças nascem como artistas. O sexo dos bebês é revelado numa festa, né, espetacular. E aí eu lembro do Guy Debord, que escreve A Sociedade do Espetáculo. O espetáculo começa quando a mãe descobre que ela está grávida, porque ela não pode simplesmente olhar para o pai e para a família e dizer, tô grávida. Tem que ter uma cena para o Instagram. Depois, quando o bebê quando se vai revelar o sexo, é outro espetáculo. Quando o bebê nasce, outro espetáculo. Então, essa criança nasce acreditando que ela é artista, que ela é o rei, que ela é uma rainha, entende? E eles não são. A gente perdeu, além da capacidade de dizer não, o senso de hierarquia. As famílias se tornaram horizontalizadas demais. E olha, eu não estou falando aqui que os pais têm que impor tudo, que os filhos não devem ser ouvidos. Não é isso. Mas existe uma hierarquia, sabe? Os filhos, para se sentirem seguros, papai e mamãe que estão nos ouvindo aí, não é para ser impositivo, mas os filhos só se sentem seguros quando eles entendem que os adultos é que estão na direção do barco. Então, a criança e o adolescente, ela tem que saber que o papai e a mamãe é que dirigem a casa, entende? Então, a gente tem que impor limites. Esses dias, meu marido foi me buscar em algum lugar, não me lembro, e minha filha mais velha estava sentada no banco da frente. Aí, quando ele parou o carro, ela olhou pra mim, tipo assim, vai atrás. Mas, gente, naquele momento... Eu já vi um meme sobre isso aí, né? É. Aí, eu olhei pra ela, falei, desça agora. Ah, mamãe, mas... Desça agora. Os adultos vão na frente. São Tem a pequenas... questão da lei de 10 anos, né? Não, mas ela já é uma moça, também, 16 sim, anos. 16, sim. Os adultos têm que impor limites que mostrem à criança e ao adolescente as relações hierárquicas, a fim de que eles aprendam a respeitar os mais velhos, porque dentro das escolas eu não suporto mais ser desrespeitada. Porque o adolescente acha que tudo tem que girar em torno dele. Até quando ele deixa de fazer, o professor é culpado. E esse é um reflexo do que está acontecendo dentro das famílias. Porque a criança e o adolescente que aprendeu a respeitar os pais, que aprendeu a respeitar os avós, obviamente vai respeitar os professores. Mas o inverso é verdadeiro, entende? Então, as telas são um reflexo dessa disfuncionalidade. Porque se as famílias ainda soubessem o papel que elas cumprem, com certeza pais e mães saberiam impor limites em relação à internet. Puxando um pouco o seu gancho aí sobre a questão o seu assunto, não gancho, na verdade, o assunto da escola. Eu já fui chamado algumas vezes na escola, né, dos meus dois filhos, né, o de 13 anos, uma vez a gente foi chamado na escola, a professora chegou no final da reunião lá, para falar do comportamento dele, né, dos comportamentos, como diz o pequeno, falava, estamos lá falando dos seus comportamentos, e ela disse assim, pais, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu falei, mas por quê? A gente está aqui por obrigação. Ela, não. Vocês não têm noção. A gente chama 10 pais, só vem 2. A gente vai até a porta para falar com os pais. Aí é uma tia que vem buscar, é um motorista que vem buscar. A gente nunca consegue encontrar os pais. A gente só vê pais aqui na época da matrícula. E, às vezes, em festas comemorativas. Então, vocês estão aqui dando... A gente chama, e às vezes leva 3 meses para vir aqui. Depois de muita insistência. Então, quer dizer, até essa questão, quando eu falo negligência, é isso. A falta de participação, de acompanhamento. Sim. Ele quer terceirizar para a escola a educação do filho. Na verdade, antigamente existia isso, né? Eu queria ver, então, como é que era na época da régua, da palmatória, né? E tinha ainda aquela matéria chamada Educação Moral e Cívica, que era justamente uma questão educacional, não era isso? Eu estou certo? Educação Moral e Cívica tinha um teor, assim, de patriotismo também, né? Enfim. Mas o que muda? Muda que a escola ela sempre cumpriu um papel importante na formação, né, dos seres humanos. Nós somos como escola,
uma instituição educadora, como a família é. A família, segundo a antropologia, é um núcleo de endoculturação primária. Então, o primeiro núcleo de educação, de formação do ser humano é a família. Sim. Dentro de casa. Dentro de casa. Depois, vem as outras instituições, como a escola. Só que as famílias apoiavam, né, as condições de educação impostas pela escola. Agora, não. Então, isso mudou, porque a família deixou de ser parceira da escola. Então, a família acusa a escola. A família persegue a escola. E ficou bem difícil educar. Porque o que é educar, gente? Educar é exatamente contrariar. Quando a gente fala em educação, a gente fala num processo de humanização. Humanizar é impor limites, é apresentar regras, é mostrar como cada um de nós deve se comportar dentro da sociedade, é ensinar a respeitar o outro, respeitar a si mesmo. Então, não há a possibilidade de educar sem contrariar. Se a educação não impusesse essa contrariedade, a gente chegaria à conclusão de que o ser humano já nasce pronto, Sim. não é? Já nasce pronto. Então, é papel da família, é papel da escola contrariar, dizer não, impor limites. Só que as famílias hoje não apoiam isso porque elas acham que os filhos são o centro do universo, que eles não podem ser frustrados, que eles não podem ser contrariados. Eu vou te dar um exemplo. Na verdade, estão prejudicando os próprios filhos Com certeza. com essa educação. É, O imediatismo, acho que a falta de tempo também quer concordar com tudo para com não ter tudo. problema. É. Vou te dar um exemplo do que eu vivi, que eu disse, não é possível que eu esteja vivendo isso num pré-vestibular, né? Eu tenho um pré-vestibular há 10 anos. No ano passado, um dos nossos melhores alunos chegou atrasado no dia do simulado. Se é simulado, é para reproduzir as condições de prova. Chegou atrasado, não pode fazer a prova. Sim. E isso vai ensiná-lo a, no dia da avaliação oficial, sair mais cedo de casa, planejar o tipo de transporte que ele vai pegar, enfim. Gente, o menino tem quase 20 anos de idade. O pai ligou para o pré-vestibular me esculhambando minha sócia. Por que vocês não deixaram entrar? Que isso é um absurdo. Vocês já pensaram no sentimento de frustração desse menino, no que ele está sentindo? Esse é um comportamento habitual, ele não é mais isolado. Então, os pais querem proteger demasiadamente os filhos, talvez até com uma compensação por essa ausência. É verdade. Entende? Perfeitamente. Laís, é claro que aqui não quebrando o sigilo do consultório, mas com certeza você deve ter histórias aí bem... A Andrea estava falando e eu estava lembrando que hoje aconteceu um fato Eita. no atendimento, né? Eu falo adolescente, mas já tem 20 anos, igual você falou assim. Hoje a adolescência parece que não tem fim, né? Aí eu falo assim, não, eu atendo adolescente, quando eu vou ver, não, tem 20 anos. Minha esposa você considera adolescente ainda, tá? É. Não é verdade? Eu considero. Hoje não é uma questão de escolha, é uma questão de escolha. Você escolhe se o que você Escolha. quiser. Quiser. Ela que parou nos 30 e Ela acabou. decidiu Pronto. ser adolescente, acabou. Respeite E isso. aí, assim, a gente tem uma relação muito boa, né? Já tem tempo que ele faz terapia comigo. E sábado eu recebi, tipo assim, áudios de 20 minutos. Ele estava... Não consegui ouvir todos os áudios, Sim. eu estava trabalhando e tal. Ouvi só o último para ver assim, deixa eu ver se é uma coisa muito importante, assim, grave. E aí, no último áudio, ele falava, eu estou revoltado com meu pai. Eu odeio meu pai. Eu não sei o que com meu pai. Meu pai é um narcisista. Aí eu pedi que ele tivesse calma, que na próxima sessão a gente conversaria melhor. Hoje foi a sessão. E ele falava assim, meu pai é um narcisista. Eu falava assim, o que é isso, narcisista? É o termo da internet agora. Me explica, assim, por que você acha que seu pai é narcisista? Aí ele fazia assim, Laís, não vem fazer essa pergunta agora, não. Aí eu falei, não, mas eu quero entender onde foi que você viu, como é que você diagnosticou, quais são as características. E aí ele foi falando, mas você acha que... Aí eu falo assim, porque meu pai parece que tá fazendo terapia. Eu falei, narcisista não faz terapia. Narcisista acha que é bom o suficiente, ele não vai fazer terapia. Se o pai tá na terapia, pronto, já é um ponto que não é narcisista. E aí a gente foi entrando nesse, né, diálogo, de ir conversando, mas assim, essa frustração que ele tinha, tava numa situação assim, em conflito com o pai. E aí eu fui estruturando isso, entendendo, mostrando pra ele que às vezes é o papel de pai mesmo trazer essa frustração, né? Que às vezes é o papel da mãe mesmo contrariar, porque é o papel, né? A gente precisa dar limite. É muito fácil criar,
Você vai lá, cria a criança fazendo tudo que ela quer. Agora, educar é diferente. Educar é chegar, né? Quando essa criança tiver um adulto, ele estiver pronto para lidar com a frustração. Então, porque ele vai para o mundo não está ali para atender toda a expectativa e ele ser o centro das atenções, né? E aí, com a rede social, com o celular, tudo se torna instagramável, tudo se torna um espetáculo que, na verdade, não é. Você é mais um no meio de milhões ali, continua sendo, né? E aí vai ter que lidar com a vida real, porque aqui não é o real, né? É uma parte, é assim, uma sub parte do que não é real. Então, nós que somos adultos temos dificuldade de lidar com essa parte, porque você olha, você acha que a vida de todo mundo é perfeita. Imagina um adolescente, né? Uma criança. Verdade. Em alguns vídeos eu assisto assim nesses YouTube, TikTok, inclusive até tem o Reels, né, do Instagram, e a gente vê algumas filmagens de participação de crianças com os pais, né? Então a gente começa a perceber Das dancinhas que você fala? perfeitamente. A mãe fazendo a mesma dancinha da filha. Você tá assistindo o TikTok. Não, eu assisto tudo. Aí às vezes, porque assim, inclusive a maioria dos podcasts, né, são feitos, são colocados no TikTok, né? Então aí eu assisto bastante, inclusive até para poder ter experiência, para a gente fazer o nosso. Claro, ter referências. Bom, e o que a gente percebe hoje é que cada vez mais os pais têm um interesse mais de ser amigo dos filhos, né? Essa questão de ser amigo dos filhos. Eu quero que meu filho seja meu amigo, que ele possa me contar tudo, que ele possa isso e aquilo. O próprio Rossandro Klinger, que eu assisto... O Rossandro Klinger, vamos dizer assim, eu chamo de meu guru. Porque ele foi um filho à moda antiga, é um pai à moda antiga, eu também sou à moda antiga, não abro mão disso, né? O que puder ainda, por mais gerações, eu acredito que eu esteja fazendo um bom trabalho, né? Porque a gente não tem um curso de pai. A gente aprende a ser pai sendo filho. Que é o pior, né? A gente aprende a ser pai sendo filho. Então, eu acredito que eu esteja fazendo a criação do meu filho, a educação do meu filho, impondo os limites, disciplina, tudo dentro desse parâmetro pelo que eu vivi. Claro, de uma forma até um pouco mais branda. Né? A tendência é sempre melhorar mesmo. Melhorar um assim, pouco. Né? O seu pai foi melhor que seu Porque avô. meu pai e me você desculpe. vai ser melhor que seu pai e vice-versa. Mas não é querer ser melhor, mas é por conta da experiência De evolução. mesmo. A gente Na verdade, aprende, né? Eu não falo que eu quero ser melhor, eu falo que eu quero aprimorar. Aprimorar. Né? Isso. Ser um pouco menos assim, violento. Desculpa, pai, que eu vou dizer, um pouco menos violento. Né? Porque também ele veio de uma criação muito mais violenta do que a minha. Ele ainda falou, se fosse na minha época, sempre ele dizia isso. Se fosse na Seu minha pai época. era militar? Não, nunca Não? foi. O meu era. Ele foi militar, foi Foi, cabo ele foi do militar? exército, chegou a ser cabo do exército. Rapaz, meu pai falava assim, ai! Eu já corria onde eu tava, na rua, a gente tinha que entrar na casa. Ele pegava uma tabuada, tinha que decorar aquela tabuada toda. Se eu errasse uma... E hoje, Porrada. inclusive, aconteceu uma situação, é bom a gente estar contando histórias, né? Porque isso mexe também com a história de todo mundo. Aconteceu uma situação de uma vez o meu filho, ele chegou para mim, nem tudo se resolve com violência. O menor. Chegou, nem tudo se resolve com violência. Eu falei assim, eu não estou com violência, eu não estou te batendo, eu estou te corrigindo. É diferente. Na Bíblia, que eu acredito, tenho fé, que diz que a gente deve corrigir os nossos filhos. Então, eu estou te corrigindo. E na própria Bíblia diz como corrigir. Eu não vou falar aqui para não criar também polêmica. Mas diz que lá temos que corrigir os nossos filhos. Quem não corrige os filhos está cometendo pecado. Então, eu estou certo. Eu acredito que esteja certo. Então, isso que eu queria te fazer uma pergunta, Laís. Você acha que os pais hoje querem ser mais amigos dos filhos, por isso que eles odeiam os filhos como os filhos odeiam os pais como odeiam um amigo? Sabe o que eu percebo? É que foi de um extremo para outro extremo, né? Então, você foi do extremo de só apanhar, a criança não tinha voz, o adolescente não tinha voz, não tinha querer, aquele negócio de criança não tem querer, não. Né? Então, você foi para... Tem que obedecer. Aí, acabou. Então, ela era desconsiderada mesmo como um ser que pensa, que sente e que age. E foi para o outro extremo, né? De total liberdade, total acesso, tem tudo dentro da rede social, tem tudo dentro do celular. Então, assim, a gente, da certa forma, que é o que a Andrea trouxe mais cedo, os pais precisam também de ajuda, precisam também ser ensinados. São os que mais precisam, O que mais precisam, porque no meio disso tudo veio, além da tecnologia, vem esse imediatismo, vem essa vida corrida, né? Essa vida acelerada. E aí alguns perdem a mão, aquela coisa de perder a mão mesmo, assim, eu não vou ser muito agressivo, eu não vou ser muito bravo, mas eu também
eu vou ser mais amigo, né? Então, assim, Rossandro mesmo, que você citou, ele fala muito disso. Ele fala assim, a gente não precisa ser essa agressividade, agir daquela forma, mas a gente precisa ter firmeza e precisa também trazer o diálogo. Mas não é um diálogo de amizade. E aí, brother, me conta aí. Conta aí como é que foi hoje, lá na noite, você fez alguma coisa, usou alguma coisa errada, pegou alguém. Não é isso, é de falar assim, olha, eu quero te escutar. Sim. Eu quero te ouvir, me fala o que você pensa, o que você sente, mas eu vou te falar o que eu penso, o que eu sinto que eu sinto e eu vou te ensinar, né? Que essa realidade que você vive não é a realidade. Então, é abrir para um diálogo, mas é para um diálogo não de amizade, né? É de um diálogo de considerar o outro como um ser que pensa e que sente, mas de trazer essa orientação mesmo, que os pais estão para isso. É um papel de instrutor, na verdade. Exatamente. Com Instrutor. certeza. Voltando aqui, uma outra pergunta polêmica, como diz meu amigo Igor Bonfim. É o que eu mais gosto. As gerações mais antigas também estão usando a tecnologia sem controle e sem pensar. Os filhos também estão reclamando dos pais. Isso é péssimo para a relação familiar, né? O que pode ser feito, Andréia, para tentar amenizar isso aí? Será que é um caminho sem volta? Não, eu sou a prova viva do problema, porque eu trabalho também com as redes sociais. Sim. Então, depois da pandemia, o meu uso do celular cresceu enormemente. Eu tinha as redes sociais, praticamente não as utilizava. E o celular também eu tinha como uma ferramenta de trabalho, mas de uso eventual. Né? Depois da pandemia, tudo mudou. Tudo foi ressignificado. Então, hoje eu trabalho. Eu não tenho um celular, tá vendo? Eu tenho dois. Eu tenho 2 celulares. A carga é tão grande de conteúdo que eu tenho que ter um para o WhatsApp, eu tenho que ter um para o Instagram. Mas isso não significa que não existam soluções, porque existem. Então, vamos lá. Há algumas questões. Primeiro, eu acho que é importante estruturar uma rotina, né? Eu acho que, às vezes, as famílias negligenciam a importância da rotina. Porque quando você estrutura uma rotina, você firma hábitos. Né? Então, a criança e o adolescente, ele tem que saber exatamente o que ele vai fazer em cada hora do dia. E dentro dessa rotina, vão existir, obviamente, momentos para o uso das telas. Mas quando não há rotina, parece que o uso das telas vai invadindo todos os espaços e horários, né? Principalmente na pandemia, que piorou muito. Exatamente. Isso, né? Estabelecer dentro dessa rotina regras claras. Por exemplo, na minha casa, ninguém pode usar tela durante as refeições. Então, todas as refeições na minha casa são feitas à mesa. E olha que eu tenho uma vida extremamente corrida. Não importa, aconteça o que acontecer, eu vou colocar as 2 crianças à mesa. Meu marido não come conosco, porque meu marido trabalha na zona rural. Mas eu fico com a obrigação de comer com as crianças. Olha, desde que eu estruturei essa rotina, eu senti uma diferença muito grande na relação com as minhas filhas. Porque é o momento que elas vão me contar o que elas viveram na escola, que elas vão me pedir conselhos, sabe? E que eu posso orientá-las. É um momento... familiar, do diálogo, da conversa. Então, já estava na escola um turno inteiro, praticamente sem acesso ao celular. Comemos sem o celular. Depois, o que é importante? Criar alternativas. Eu aprendi isso durante a pandemia. Sim. Não adianta dizer, não use o celular e não dar alternativas. Porque na nossa geração, nós tínhamos opções. Bastante. A gente podia ir para a rua, a gente podia brincar, Verdade. podia ir para a casa do vizinho com segurança. Um dos problemas também que contribui para o uso excessivo da tela é a falta de segurança. É a falta de segurança para ir para a rua, é não saber quem é o vizinho, se pode confiar nele ou não. Então, eu aprendi a criar opções para as minhas filhas. Por exemplo, que tal a noite dos jogos com a família? Compra jogos de tabuleiro, né? Existem horários dentro de casa para leitura. Como é que está estruturando a rotina de leitura das crianças? Qual é o horário que elas fazem as atividades? Procurei matricular cada uma delas em pelo menos uma atividade extracurricular. Sou contra os excessos, por favor. Mas uma vai para natação. Então, ela vai ficar pelo menos 2 horas envolvida nessa atividade que é saudável. A outra vai para o inglês. Então, além de estar desenvolvendo uma habilidade ali cognitiva, ela também está desenvolvendo uma habilidade social e ficando longe do celular, entende? Então, se os pais não entenderem que eles precisam criar alternativas, que eles precisam dar opções
aos filhos E dar exemplos. e né? dar exemplo, nada vai mudar. O exemplo é uma parte fundamental. Por quê? Porque o ser humano se constrói a partir da imitação. Nós temos um conjunto de neurônios, chamados de neurônios espelho, que são a prova neurobiológica de que o processo de aprendizagem humana se dá pela imitação. Nós fomos preparados pela natureza para olhar para os nossos pares e imitar o que eles fazem. É assim que a gente aprende a falar, que a gente aprende a comer, que a gente aprende a andar, que a gente aprende a fazer tudo. Só que os pais querem educar com palavras, não é? É o famoso, Com conselhos. faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então o pai, não fume, mas o pai fuma. Não beba, mas no Pai churrasquinho bebe. da família sempre tem bebida. Existem pesquisas, inclusive hoje, mostrando que a família é a principal estimuladora do uso de bebidas alcoólicas por adolescentes. Porque eles veem em casa e sempre em comemorações muito positivas. Então, eles criam um sentido e um significado positivo para a bebida alcoólica. Então, os pais têm que entender que os filhos são criados pelo exemplo. Daí que a gente precisa estabelecer regras. Eu não posso usar o celular à mesa, porque eu disse para as minhas filhas que elas não podem, né? Então, não pode usar o celular dentro da sala de aula. Então, obviamente, eu também não vou poder usar em circunstâncias parecidas. Criar uma rotina, dar alternativas, buscar atividades extracurriculares que sejam produtivas, principalmente para a intelectualidade das crianças, e ser um exemplo, são estratégias fundamentais nesse processo. Maravilha. Perfeito. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica também aqui para a Laís. Eu lembrei agora, eu vou fazer. Laís, você Agora já... eu tomo um susto. Ela tá grávida. Se Cuidado. prepare, Calma, se ela tá prepare. grávida. Tá grávida. Polêmico. Polêmico. Teve algum caso do seu consultório que você depois encontrou os pais na rua com os filhos e falou, já sei de que é um problema. Fala aí pra gente. É polêmica, é polêmica. É Não, polêmica. não precisa dizer nomes, pelo amor de Deus. Só precisa dizer isso. Encontrou na rua e falou, Já. Não precisa nem De- sair muito, assim, do consultório, assim. Consultório, né? Porque como tudo na vida, a gente tem limites e dentro lá da própria clínica você tem as regras, né? Então tem a regra, ó, faltou sem os pais avisarem, a consulta é cobrada. Ou qualquer outro tipo de contrato que você faz lá. E aí, quando você se depara, eu lembrei dessa situação. conte. Que uma criança chegou com, porque a criança é assim, porque a criança é nervosa, porque a criança faz isso, porque a criança fala aquilo outro. Quando a mãe chegou e que ela se deparou, porque eu não vou pagar essa consulta não, porque não sei o que, fez um alarde com a secretária, né, e que eu ouvi dentro do consultório, eu tava ouvindo que tava acontecendo alguma coisa do lado de fora, que quando eu saí, que eu vi, sabe, assim, a desestruturação da mãe, que eu vi o que tinha acontecido, eu falei, meu Deus, faz todo sentido. Agora eu entendi porque que a menina é do jeito que ela é, né? E fora outros momentos que você realmente vê, como Conquista não é tão grande, né? Sim, a gente sim. acaba encontrando ali em uma situação, Sim. tem não sei o que, nem Conquista, aí você chega lá, encontra às vezes os pais, ou de longe você observa um pouco, a gente não deixa de ter aquele olhar, né? Assim, mesmo estando em lazer, que você fala, é isso. E tem aquele pai também que eu acredito que deve fazer. Não, mas a gente não faz isso. Não, mas a gente faz aquilo. A gente faz desse jeitinho. Aí você tá percebendo que não é bem. Não faz. Tá dizendo, não faz nada daquilo. É, ou então assim, porque em casa o menino é assim, assado, assim, aí você fala assim, mas aquele é tão diferente. Aquele parece que é outra pessoa, você tá me dizendo de outra pessoa. Por que será? Né? Por que aqui ele age assim? Por que aqui ele guarda os brinquedos? Por que aqui ele conversa? Por que aqui ele entende, em casa ele não entende? Vamos pensar sobre isso. E você tem essa conversa, chega a ter essa conversa com os pais? Sim. Todo atendimento de criança e adolescente, a gente tem Sim. a orientação com os pais, né? Então, a gente sempre tem que estar em contato, a gente sempre tem que estar trazendo esse feedback mesmo, para que eles possam ir movendo as casinhas dentro de casa Sim. também. Porque não adianta a gente estar lá dentro do Cuidando consultório do passando filho, uma hora por semana E o com a problema é criança persistir dentro e de voltando para casa a mesma coisa. Uma vez aconteceu uma situação que é o seguinte: o meu filho estava reproduzindo palavrões, né?
E a gente falou assim, peraí, a gente não faz isso em casa. E realmente a gente não fazia, porque a gente, eu e minha esposa, a gente conversa muito à noite, às vezes quando eles vão dormir. A gente antes faz uma oração, os dois, tem aquele horário, rotina, tudo certinho para dormir naquele horário. Inclusive, quando eles ficam, aquela brincadeira para dormir, não sei o quê, tal, a gente dá logo, te corta o celular, que é o principal deles, que eles quando vai, amanhã tá sem celular, amanhã tá sem computador, amanhã tá sem a bola, tá sem uma coisa, a gente tira alguma coisa que a gente percebe que tá tendo afinidade. E aí, uma vez a gente foi receber reclamações que eles estavam reproduzindo palavrões. A gente olhou assim e falou, mas rapaz, a gente não fala esses palavrões. Escola. São muito pesados. Não era escola. Não? Descobrimos que era nos vídeos do celular. O celular. E o principal, vou dar um alerta aos pais aqui. Um alerta pesado. Vou falar um nome, inclusive, do YouTube. O YouTube Kids não tem um filtro 100% seguro. Não tem tem. mesmo, não. Tem pessoas falando palavrões, tem vídeos Não tem. que não são permitidos para criança. E o meu filho tem só o YouTube Kids, porque ele tem 9 anos, 8 anos, né? Tá fazendo 9 agora. Então tem 8 anos, mas tem vídeos ali dentro. Então o pai tem que prestar atenção realmente o que está acontecendo. Não só ele escutar o que as palavras estão sendo ditas, de que forma está sendo dita. É onde entra o controle. Você Palavrões e gírias. Algumas gírias, aquelas gírias meio de... Como a gente pode dizer assim? Essas gírias que a gente não gosta muito, né? Não é muito da normalidade, né? Meu brother, meu mano, que não sei o que e tal. Eu fiquei assim, com a gente assustado. Que a gente foi perceber que realmente estava sendo nos vídeos. É uma coisa que Eu acho que não é só uma questão de controle, sabe? Mas eu acho que é de diálogo. Porque o certo é certo em qualquer lugar e o errado é errado em qualquer lugar. Né? Em qualquer circunstância Então, qualquer também, né? circunstância. Porque a gente não pode perder de vista que o processo educativo, ele tem que seguir o mesmo. Então, antes a gente ensinava o que era certo e o que era errado, para que as crianças soubessem fazer escolhas. Então, ó, você vai ouvir isso na rua, mas isso é errado. Você vai ver isso na escola, mas é errado. Então, continua o mesmo processo. Só que agora a gente ganhou um ambiente a mais, que é o virtual. Mas a regra básica de educação continua a mesma. Continua mesmo. Explique, converse. Eu gosto muito de conversar com as minhas filhas sobre tudo. Quando eu percebo que está aparecendo um tema muito polêmico e que isso vai despertar a curiosidade delas, eu não quero que elas procurem respostas na internet. Sou eu quem falo. Perfeito. E eu não tenho vergonha de conversar com elas sobre nada. Helena, menorzinha, nós fomos ao cinema para assistir um desenho animado. Mas tinha uma cena inapropriada. A barra. O que eu fiz? Voltei para casa e disse, senta aí que agora a gente vai conversar. Porque eu sabia que aquilo ia despertar a curiosidade dela. Minha filha, aconteceu isso e isso, mamãe queria falar com você, que é assim, tal, assado. Então, a gente tem que educar para que eles saibam também fazer escolhas no ambiente virtual, entende? Ó, isso aqui não é legal, minha mãe já falou para mim, não vou ver, porque pode acontecer isso e assado. A gente precisa orientar constantemente, não é só vigiar, sabe? Não é só restringir, é muito mais educar. Educar. E ter cuidado com o excesso, né? Que Claro. o excesso, como ele está falando, a criança está vendo uma vez, 2, 3 vezes. Ela normaliza. Normaliza, é normal. Normaliza. Isso aqui Normaliza. não é um problema. Isso é banalização. Então, tem vários sociólogos que vão falar sobre... Eu falo assim, da sociologia, porque é o mais corrente na minha sala de aula, né? Você tem um Bauman, que vai falar da banalização. Você tem uma Hannah Arendt. Tudo que se repete é normalizado. Normalizar. Então, a gente precisa, obviamente, fazer com que as crianças fiquem longe dos estímulos que são negativos para que elas não concebam isso como normal, né? Como Sim. normal. Laís, tem uma pesquisa da Universidade Britânica que aponta que 1 em cada 4 jovens, que eu acho até pouco, acho que essa pesquisa está muito antiga. Eu pesquisei, era recente, mas acho que estava de 2021. Porque acho que era no meio de pandemia ainda. Mas ela aponta que 1 em cada 4 jovens estão viciados em celular. Viciados mesmo, né? Que chegam até os pais procurarem tratamentos como se fosse um tratamento químico, Sim. de dependência química, Sim. que já foi comparado pela OMS como dependência química. Exato. Existe, claro que obviamente, no seu consultório existe casos, né, de vícios de celular. E aí, como é feito mais ou menos assim o tratamento? Você pode dar assim eu sei que não muito para abrir o que acontece, mas como é feito mais ou menos isso? É que assim, tudo depende também do contexto, né? O ser humano, ele é global, então vai entrar o ambiente familiar, o contexto da época, pandemia ou não pandemia,
né? E tudo que envolve esse ser humano. Mas existe sim, a OMS já colocou no CID, né, o vício em jogos como um transtorno. Então, hoje é um transtorno. E a gente pode perceber isso através do comportamento do adolescente ou da criança, né? Muita impulsividade, falta repertório de lidar com a frustração, raiva, o tempo de uso, né? E aí deixa de dormir. Então, assim, a criança ou adolescente que não dorme e qualquer outra pessoa, qualquer indivíduo, tem uma tendência a ter uma depressão, né? Um transtorno depressivo. Então, tudo isso é uma série de coisas que vão desencadeando, né? O que a gente precisa fazer dentro da terapia é orientar os pais para o que a Andrea trouxe. Eles precisam dar opções, né? É um filho que fica só, é um filho que não tem outra opção, é um filho que não sai, é um filho que não está em contato com gente, né? Assim, que seja de forma presencial, né? E trabalhar junto esse significado, essa fenomenologia que o jogo representa para aquele indivíduo, né? Qual é o significado, o que ele pensa sobre isso, de onde que ele trouxe isso, também é de uma falta. E aí a gente vai junto tentar descobrir isso, sempre junto, atrelado à educação dos pais. Tentar trazer ele para as relações interpessoais, né? Reais. Né? Freud, ele descobriu antes que o bebê ele tinha uma fixação com a mãe, né? E ele falava que era por conta do alimento, do seio. É porque o bebê precisa se alimentar e tal. Mas depois, pesquisas recentes, foi ver que, na verdade, era esse contato. Esse contato de olho no olho. O cheiro. O calor, libera ocitocina. Né? E aí é isso que é importante. E a gente não deixa de depender disso porque fica adulto, porque fica adolescente, não. Então, a gente precisa cuidar dessas relações interpessoais, cuidar desse contato mesmo real que não está no virtual. Sim. Posso falar? Falar um pouquinho de... Deixa eu falar um pouquinho também. Desculpa. 4 pessoas falantes na mesma mesa. Né? E olha... Então, levanta o dedinho, por favor. Levanta o dedinho. Deixa eu levantar o dedo aqui. Vamos fazer uma listinha de minha vez aqui? Vamos falar de profundidade. Sim. Eu vou ler aqui, uma pessoa me mandou uma mensagem, né, falando isso aqui. Que é muita informação sem pausa para reflexão. Nosso cérebro não consegue processar tanta coisa. Sim. Um comentário de um adolescente sobre o uso da internet, né? Que é muita informação o tempo todo e não consegue disseminar, não consegue sentir. Isso causa disfunções cognitivas sérias. Quando a gente pensa nos riscos da tela, normalmente as pessoas fazem uma leitura somente física. Então, causa problemas oftalmológicos. Sim. Primeiro, porque enquanto você olha para a tela, você pisca menos vezes do que o habitual. Isso resseca os olhos. Causa miopia? Sim. Agrava outros casos também. Porque você fica fixado em olhar para algo que está perto e com excesso de luz. Então, existem prejuízos oftalmológicos, existem prejuízos motores, né? Por causa dos movimentos repetitivos, do peso do celular, para a coluna, dores de cabeça, insônia, por causa da luz também, que atrapalha a produção da melatonina. Tudo isso vai causar disfunções emocionais, tal. Mas existem alterações na estrutura do cérebro. E isso é o que mais preocupa, porque são efeitos que a gente não consegue ver, a não ser por exames de ressonância magnética. O que os especialistas sabem hoje sobre os efeitos das telas? Ela tem um efeito igual ao das drogas. Por quê? Porque ela altera a produção e a distribuição de dopamina no cérebro. A dopamina é um neuromediador responsável pela sensação de prazer. Em situações normais, a gente libera a dopamina quando alcança alguma recompensa. Por exemplo, você foi para a academia, terminou o seu treino, você vai ter uma descarga de dopamina. A dopamina é um neurohormônio liberado pelo corpo para nos recompensar por uma meta que a gente alcançou. Então, normalmente, quando a gente tem uma tarefa e a gente cumpre, o cérebro nos compensa com uma dose de dopamina. Só que nós estamos vivendo, tem um livro assim fantástico que eu super recomendo, chamado Nação Dopamina. Gente, a médica que escreveu esse livro, ela faz uma leitura incrível do efeito das telas sobre o nosso cérebro e ela vai explicando. Nós estamos vivendo uma overdose de dopamina.
tudo o que está no celular foi desenvolvido por grandes cientistas para nos viciar. Quanto mais tempo você passa em frente à tela, mais você retroalimenta os algoritmos e vê os anúncios que são publicados, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de como eles pensam em tudo. O feed, você rola, e ele não acaba. Porque nosso cérebro foi programado para chegar até o final da atividade. Nós somos programados para persistir. Para receber a recompensa que é a dopamina. Então, quando você está ali, ó, dopamina. Tem uma descarga enorme de dopamina. Você não consegue mais, depois disso, ter prazer em situações comuns do cotidiano. Entende? Cristaliza. Você ficava feliz porque você batia um papo com a família, porque você andava de bicicleta, fazia uma caminhada, porque o colega contava uma piada na escola. Hoje a criança e o adolescente diz, eu estou entediado. Eu estou entediado. O que é o tédio? É a baixa de dopamina. Entende? Ele está com uma descarga enorme de dopamina no nível de cocaína. Eu não estou exagerando. É no nível de cocaína. Né? Tanto é que causa dependência. E aí, quando você tira isso e o obriga a ganhar dopamina em situações do cotidiano, ele não quer, porque está pouco demais para aquilo com que ele está habituado. Quais são os desdobramentos disso? Primeiro, o nosso corpo trabalha para manter um estado de equilíbrio, que é a homeostase. Todo excesso é combatido e regulado pelo nosso corpo. Tem um excesso de dopamina, o corpo vai tentar regular com a emoção contrária. Qual é a emoção contrária da alegria e da euforia? A tristeza. E aí a gente não entende, porque né, tem uma epidemia de crianças depressivas, ansiosas. Claro que são fenômenos multifatoriais, mas um deles é esse. Você tem um excesso de dopamina, o corpo está tentando equilibrar. Entende? Bora, depois que você terminou, aí você vai sentir uma sensação de tristeza tenebrosa, aí você vai querer voltar para o celular. Segundo problema, disfunção na atenção, principalmente na atenção sustentada. Tem conteúdo demais, rápido demais, superficial demais. Então, o cérebro está sendo treinado para decodificar estímulos curtos. Isso reduz a nossa capacidade de manter o que a gente chama de atenção sustentada. Aí tem um sem fim de diagnósticos de TDAH. Será? Será, né? De repente, é só uma falta de treinamento da atenção, né? A gente precisa modelar as nossas conexões. O nosso cérebro ele está em constante formação a partir das experiências que nós temos, né, com o mundo exterior, porque isso vai reestruturando as sinapses. Então, um problema, a falta de capacidade de manter a atenção sustentada, né? Outro problema grave é a redução das possibilidades de aprendizagem. O tempo que essa criança e que esse adolescente estão no celular é o tempo que ele podia estar aprendendo a tocar um instrumento, que ele deveria estar lendo. Gente, tem uma pesquisa recente que foi feita por um neurocientista francês. Ai, será que eu vou lembrar o nome dele? O Michel Dercouget, parece, que escreveu um livro sobre a geração, né, nossa, desses adolescentes que usa. É A Fábrica de Cretinos, o nome do livro. Ele foi recém-publicado, é muito interessante. E ele atesta, porque ele é um neurocientista, nós não estamos falando de uma opinião ou de uma suposição, que essa é a primeira geração cujo QI será inferior à dos pais. A primeira. Por quê? Porque eles não querem aprender, eles não querem conhecer, eles encontraram tudo pronto no celular. Eles dedicam tempo ao celular. E os conteúdos que nós consumimos aqui no Brasil são superficiais demais, uma completa banalização do humor, só bobagem. Eu vou usar uma expressão que eu li numa revista da Carta Capital muito tempo atrás, que dizia, nós estamos imbecilizando a sociedade. Me perdoe a expressão, mas é a expressão que alguns especialistas usam. Um diz que é os cretinos, outro diz que é imbecis, uma sociedade de imbecis. E outra coisa, André, você acha que, por ser educadora, né, trabalhar com isso, você acha que a escola regular, a escola tradicional, está com dias contados? Não acho. E vou dizer, sabe por quê? Porque muitos países da Europa estão revendo a inserção da tecnologia na sala de aula. Dinamarca, Noruega, Finlândia estão retirando os tablets, voltando ao lápis e ao caderno. Eu já sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque a escrita é um processo fundamental para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Quando você escreve à mão,
você movimenta várias áreas do córtex cerebral. Você tem o occipital, que é da parte motora, o occipital, perdão, da visão, essa parte central que é a motora, audição. Então, a gente precisa voltar ao elementar para desenvolver habilidades cognitivas mais complexas, entende? Eu tenho que escrever, desenhar a letra, eu tenho que ler o que está no papel, porque na internet eu tenho hipertexto. Então, aqui eu já puxei um link para lá, que já puxou para outro. E no final das contas, eu não me aprofundei em nada. Então, eu acho que nós vamos voltar ao modelo tradicional de educação gradativamente. Isso não quer dizer excluir a tecnologia, mas usá-la com mais parcimônia. Hein, André? Tem agora a inteligência artificial. Ah, pronto. Aí agora é. Essa Aí é a parte- derrocada. Ladeira abaixo. Você pra não nós. precisa mais E fazer o agora seu em forma de trabalho. pessoas, você Não já viu? precisa, Assim, saiu é. uns robôs iguaizinhos. Aos seres Gente humanos. mesmo. Dá medo. Não, e na Ao verdade é o mesmo seguinte, tempo que tem essa luta, né, para melhorar, mas aí a tecnologia vai cada vez mais forte. Eu não posso passar mais trabalho para casa. Porque ele joga no chat GPT, Já pega tudo. Me Já traz. sai pronto. sai pronto. Então, todas as produções de texto, elas são feitas, no meu caso, né, em sala de aula. Nós estamos passando por um processo de emburrecimento. Não pensar beneficia o sistema. É isso que eles querem. Exato, claro. Uma massa de manobra completamente acrítica. Eu falo isso para os adolescentes, os meus alunos, o tempo todo. O que nos liberta é o conhecimento. É a capacidade de senso crítico, sabe? Lá em casa, eu sou muito rigorosa em relação a isso. Então, Sofia ganhou o primeiro livro quando ela estava na banheira, de plástico, com meses, que era uma boia, nunca vou esquecer. É de plástico. Eu De tenho plástico. Meu filho, livrinho. Tô lendo. Nunca dei um brinquedo caro para as minhas filhas. Nunca. Elas não têm uma roupa cara, elas não têm um tênis, não tem nada caro. Mas eu nunca recusei um livro. Então, Sofia dizia, mamãe, posso comprar isso aqui pro meu aniversário? Pode. Entra aí na Amazon, fazer propaganda, né? Já minha conta fica aberta, cadastrada. Compra o que você quiser. Ela se tornou uma leitora ávida. Com capacidade de senso crítico. Dá feriadão, filha, pega o livro aí. O último que a gente estava lendo era o de Balma, Vida a Crédito. Valendo que mamãe vai dialogar com você sobre isso, entende? A pequenininha não gosta de ler, tá? A pequenininha não gosta. É um processo. É um processo. Então, eu tenho que estimular. Sim. Sim, você já leu? O que você gosta de ler? O que você achou desse livro? Se a gente não gastar tempo acompanhando, incentivando e instigando, eles vão se tornar uma grande massa de manobra. manobra, com certeza. Inclusive, eu sempre falo que os nossos filhos hoje, eles têm essa questão de dificuldade de aprendizado, porque muita coisa está sendo facilitada. Com certeza. As coisas estão cada vez mais sendo facilitadas o acesso, que aí que não cria dificuldades. Então você não tem Desafios, né? Isso, Nem esforço perfeitamente. nenhum, né? Então o desafio é mínimo, né? Eu faço isso rapidinho, consigo uma coisa melhor. ou consigo... Não pensa, já está pronto. Perfeitamente, A tecnologia está ali para isso, escreveu ali e vai. Exatamente. No caso do chat GBT, né? E outra, é porque assim, eu sempre ouvi isso do meu pai, dizer que a pior coisa que acontece na sua vida sempre são, a recompensa sempre é melhor. Então, tipo assim, quanto mais dificuldade, é isso que eu queria dizer, na Com verdade. certeza. Quanto mais dificuldade você tem para conseguir alguma coisa, essa coisa será muito mais valorizada por você e você vai conseguir algo muito melhor para sua vida, né? Igor, esse é o caminho da felicidade. Perfeitamente. O que a gente faz? Hoje, a felicidade é um tema estudado por vários especialistas. Eu acho que o Seligman talvez seja aí uma das principais autoridades nesse assunto. O que ele diz? Como é que você faz para ser feliz? Você tem que ter um propósito na sua vida. O que é motivação? É um motivo para agir. Então, ele vai elencando os propósitos. Ele diz, você tem que ter um propósito de vida e que seja um propósito, ter um filho. Aí as pessoas não querem mais parir. Elas querem ser pais de samambaia e mães de pet. Não quer parir, porque dá trabalho, ninguém quer ter trabalho. Né? Ninguém quer deixar a vida para poder cuidar de outra vida. De outra vida, uma sociedade extremamente egocêntrica. Gente, qual é o grande ganho que um filho traz para a vida da gente? É o fato de nós deixarmos de ser egocêntricos. No dia que o filho nasce, você vai pensar mais nele do que em você. Entende? E nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais egóica, que só pensa em si mesma. Entende? Segundo propósito, ter uma religião. A gente já acabou com a religião, não é? A gente já matou Deus. Não pode mais ter Deus. Está fora
de moda. Pronto. Terceiro propósito, ajudar o próximo, mas o altruísmo está cada vez mais esgaçado. Então a gente está vivendo uma sociedade sem propósitos e, portanto, incapaz de ser feliz. Porque felicidade não pode se confundir com prazer. Prazer é instantâneo, dose de dopamina. Acaba, é química. É química. Felicidade só existe quando há construção de um projeto de vida. Tá difícil aqui, mas eu vou superar, porque eu quero chegar lá na frente. Você vai. Quando você chega lá na frente, você diz assim, agora eu tenho outra meta. Se não houver propósitos, e essa é uma geração que não tem, porque é uma geração presentista. Ela não tem noção de tempo. O passado não existe, o futuro ainda não é. Então ela quer esgotar o presente. Também. E se torna cada vez mais o quê? Infeliz. Né? E, Laís, no caso, você tem casos lá no seu consultório? Peraí, calma. Volta aí esse negócio de lá, isso tem casos no consultório. Desculpe, perdoe. Não é casos no consultório. Casos, Peraí, você é uma mulher casada, mãe de 2 crianças. A história de Gugu, Ainda bem. comprou o seu presente, que saiu arrecadando e juntou o dinheiro dele no mês todo. Propósito, foi legal né? foi legal isso. Propósito. Na verdade, como eu ia repete falar- a pergunta por causa do microfone. Na verdade, eu ia falar o seguinte, no caso, casos não, como é que se diz? Situações. Situações. Ou casos clínicos. Casos clínicos, Né? isso, Casos pronto, clínicos. casos clínicos. Na verdade... Brincadeira, viu? Não, isso é ótimo pra gente se contrair, né? Então, na verdade, é o seguinte, o que eu ia fazer a pergunta, a gente tá andando um pouco rápido, o nosso tempo tá um pouco... Sim. E o assunto, gente, aqui você sabe que o assunto Ai, é é vasto. eterno. Aqui é pra gente bater papo, contar casos e mais casos aqui. Inclusive, a gente vai ter programas ao vivo, que vai ter participação do ouvinte, do público, né? Pode mandar perguntas pra gente, para os convidados. Bom, mas aí a pergunta que eu queria fazer para você é isso. Como a gente vem falando o tempo todo de química, essa questão química, você já chegou a recomendar tratamentos químicos para essa questão do vício de telas, alguma coisa assim? A gente recomenda o neuropediatra, o psiquiatra, quando o caso é além, né? Já chega numa situação que realmente se torna químico, né? Mas o que a Andrea trouxe, que é muito interessante, é esse vasto diagnóstico de TDAH. Então, realmente, o contexto atual, o uso da tecnologia, faz com que os adolescentes eles estão mais impulsivos, né? Menos concentrados mesmo, né? Mais ansiosos, tem todas as características de um TDAH, né? Hiperativos, né? Agitados, porque dá conta... Não gasta energia. Não gasta energia, tá aqui no celular, que a mente está É uma agitada, o corpo distração não passiva. tá. Então, isso a gente precisa ter cuidado, porque às vezes fala assim, não, mas é porque ele tem TDAH. Tipo, é normal. Faz o Norma- diagnóstico e... Banalizou o e- diagnóstico. Isso, E aí usa banaliza. desse diagnóstico, tipo, não, mas ele é assim porque tem TDAH. Não, mas você já considerou o contexto que ele vive, quantas horas ele passa no celular, com quem que ele fala, o imediatismo que ele tem, né? Essas pesquisas são reais mesmo. Então, assim, o TikTok é um vídeo de 15 segundos. Tem gente que não consegue ver vídeo mais do que 15 segundos. Perfeito. Né? É 15 segundos, é totalmente superficial, rápido, que molda o cérebro, né? O funcionamento do cérebro mesmo, a estrutura cerebral, para uma coisa que não dá conta para nada mais profundo, né? E concreto. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, sim. E qual é o papel Quais são os sinais de alerta para esse uso problemático das telas que o pai pode ter? Além do tempo excessivo, né? Isolamento. Então, Isolamento. quanto mais isolado aquele adolescente, criança que fica mais no quarto, não quer contato social, não quer contato com a família, né? Agressividade, então quando você nota muito nervoso, intolerante, impaciente, né? Ansiedade mesmo. Então pode ter até crise ansiosa mesmo, de transtorno de pânico, coração acelerado, ficou sem o celular, já começa aquela crise de ansiedade. Né? Então, tudo isso, insônia, porque não dorme, então tudo isso já são os sinais mesmo de procurar ajuda, de falar, opa, peraí. A gente não precisa chegar nesse ponto, tá? A gente já vai reeducando antes de chegar nesse ponto. É para não chegar nesse ponto. E se chegar, você fala, olha, não tem pra onde correr. Eu tenho um caso em casa mesmo, né, com meu filho, o mais velho, e a gente passou a ter uma percepção de que, por exemplo, a gente sempre incentivava, vai pra rua. A gente mora em um condomínio, gente, hoje, graças a Deus, os condomínios transformou aquela questão de... Antes a gente ficava muito na rua. Sido positivos. A gente ficava 10 horas na rua e tal, e, inclusive até eu fazendo uma pesquisa sobre esse assunto, de que, na verdade, não é que o mundo ficou cada vez mais violento, que a gente não pode deixar a criança na rua. Que aí foram para dentro dos condomínios, aí agora pode acontecer isso dentro do condomínio. É porque, na verdade, a gente passou a acessar tanta violência pela televisão, pelo celular, tanta violência que começou a ver, que a gente passou a ter medo.
Então, na verdade, não é o que o mundo ficou mais violento. O mundo sempre foi violento. Na verdade, é o que as cidades vão crescendo, a violência vai crescendo com o tamanho da cidade. Mas os bairros continuaram a ser novos bairros, mais tranquilos e tudo, não tem problema nenhum com isso. Mas os pais passaram a não deixar crianças na rua mais brincar, porque a violência, não é que a violência aumentou, é porque ele está vendo mais violência. Antigamente não se via tanto. Né? Aí é o seguinte, dentro do nosso condomínio, a gente começou a ter problemas, meu filho começou a ter problemas de relacionamento. Né, de brigas no futebol e tal. Às vezes é aquela brincadeira mais pesada, ele não gosta muito, a gente instrui muito isso ao cuidado de brincadeira pesada, porque às vezes a pessoa pode fazer uma brincadeira pesada, mas pode sofrer a brincadeira pesada. A questão do bullying também, né, que ele tem um cabelo um pouco grandinho e tal, então a questão do bullying chamar de um apelido pejorativo e tal. Aí ele passou a ficar mais em casa. Às vezes até um dia que teve uma briga muito feia e tal, o pai foi lá, a gente teve uma discussão muito grande sobre o assunto. Foi uma briga realmente de troca de agressões. E a gente falou assim, fica em casa. Pelo menos aqui você não tem tanto problema. E aí passou a ser muito em casa. Ele passou tipo assim, a ter menos relacionamento com os colegas do condomínio e passou a ter relacionamentos mais só na escola. Quando ele ia para a escola, lá tem os coleguinhas. Quando está na escola, está no computador, está no celular. E a gente também vai tentando limitar. E aí, o que eu dou de conselho para os pais? Eu gosto muito de pedalar. Passei a chamar ele para pedalar comigo. Boa ideia. Né? Comprei uma bicicleta para ele, passei a chamar ele para pedalar comigo. A gente está passando a levar ele no grupo de jovens da igreja. Perfeito. A gente passa a levar para ele. Eu queria ir para o final de semana dormir na casa da minha avó, porque meu primo está indo para lá. Bora, eu te dei, vai e deixa ele dormir lá. Então, eu acredito que os pais podem procurar soluções. Concordo. Né, soluções com ajuda profissional, quando necessário, a gente já procurou uma ajuda profissional para outro filho nosso. Porque tem pai e mãe que se recusa a aceitar, né? Perfeitamente. Eu acho que ainda tem muita resistência, né? muitos mitos, muitos estigmas, essa é a palavra que eu queria. Muitos estigmas em relação ao tratamento psiquiátrico e psicológico, né? Perfeitamente. Meninas, estamos chegando ao final do nosso que pena! podcast. Gente, mas olha, eu vou dizer o seguinte. Se deixasse, a gente ia ficar aqui 1 hora e meia, 2 horas. Foi ótimo. Nosso Não amigo... sei se foi o tema, as companhias, tudo junto. Muita coisa para falar. Energia, mas foi muito bom. Não, mas eu quero já deixar aqui, vou deixar a nossos telespectadores ou seguidores, né, do Conquista News e do nosso podcast, que esse assunto aqui é um assunto que a gente precisa tratar mais. Concordo. Né? Mais casos, mais conselho para os pais. Aproveitador, não, como é que a gente fala? Proveitoso. Né? Para os pais, isso, porque às vezes os pais, eles ficam também tanto nas telas dos celulares, que acaba eles não tendo a informação correta. Porque no celular, vou dizer a verdade para você vê vídeo que fala contra um assunto e vê outro vídeo que fala a favor do assunto. Né? A gente teve aí com vacina, com questão política. A gente sempre escuta um lado e o outro ao mesmo tempo. Aí endoida. Aí a pessoa endoida. A pessoa fica sabendo quem acreditar. Um especialista diz que aquela coisa não é assim. Outro especialista diz que aquela coisa funciona desse jeito. Então até meus filhos às vezes chegam de vez em quando falando: pai, eu vi isso na internet. Eu falei: pai, não é assim. Eu estudei. Minha época ainda era da Barça. Né? Aquela coleção da Barça. Não fala essas coisas. Acho que meu pai tem até hoje essa coleção da Barça. CD, eu usava Barça. Já estava no CD, olha, já é Você moderno. já era mais moderna. A geração já foi de ferro para papel. A nossa já ainda era da Barça ainda, né? Nossa já geração Todd, que é a geração Nescau, e agora é a Nutella. A Nutella, verdade. Então, eu quero deixar para os pais aqui que a gente vai tratar mais ainda sobre esse assunto. A gente trouxe duas pessoas aí que, graças a Deus, foram bem claras, né, no assunto, né, no que profundas. Eu não vou falar mais, não. Não dá. Aí, pessoal. Eu não vou conseguir falar mais o que quiseram dizer, o que quiseram falar. A professora tem que ensinar. Como é que... Foram muito claras naquilo que disseram. Foram muito claras naquilo que disseram. Fala olhando pra câmera. Vai. E convido o pessoal a seguir o canal no YouTube. Do Isso, vamos convidar vocês agora para poder seguir na gente lá no canal do YouTube. Nossas transmissões ao vivo vai ser pelo YouTube, né? Quando a gente começar a transmitir o nosso podcast ao vivo. Então vai ser diretamente pelo YouTube, a plataforma com uma qualidade melhor, com uma transmissão melhor. Por isso que a gente vai transmitir sempre por lá. E para fechar, eu quero fazer a última pergunta. Falamos de pontos
negativos, existem alguns pontos positivos? Com certeza. Eu, por exemplo, não consigo hoje trabalhar sem A internet. gente não estaria aqui. Eu vendo pela internet, eu Exato. anuncio, eu compro pela internet, eu aprendo usando a internet. O problema não é a internet, mas é como a gente a utiliza. Com Perfeitamente. certeza. E o que você estava querendo falar, Igor, acho que era assim, a importância de trazer esse conhecimento, né, chegar em mais pais, o acesso Verdade. que as pessoas vão ter sobre isso, compreender que é necessário orientar os filhos, compreender que um tratamento, né, de um profissional também é importante, né? Então, tudo isso vem através da internet. Claro. Né? Do mesmo jeito que a gente acessa coisas ruins na internet, a gente acessa coisas boas. Vamos saber usar. Eu acho que hoje eu não consigo mais ficar sem a facilidade. A gente usa o banco pelo celular, a gente encontra com pessoas. Minha irmã tá lá na Austrália, então a gente fala, Faz compras no Mercado Livre. faz compras na Enche o na carrinho Amazon, no no Beleza Mercado da Livre. Web. A melhor parte. Shein, na Shein. Na Shopee. Na Shopee, Shein. Então, assim, é realmente saber utilizar essa ferramenta pro nosso bem, né? Porque ela não vai sumir, sim. ela tem que ser... Bom, e Laís, na verdade também, a gente teve um problema dentro de casa, que eu quero alertar também os pais aí, sobre jogos que tem algumas, a gente chama de mensagem subliminar, né? Que a gente quer, tipo assim, ele tem coisas ali naquele jogo que pode prejudicar a criança, prejudicar muito a criança, causar pânico, ansiedade, visões, né? Ter transtorno de sono, aquela coisa toda. E a gente teve um caso desse dentro de casa com um jogo que tinha... É um nome bem famoso, gente. É um nome bem famoso. Mas E com que- horror. mais ou menos isso. E com um negócio de frutas. A minha esposa é nutricionista. Então ela achava, joguinhos de frutas, nossa, ela estava até orgulhosa, né, disso. E, na verdade, por trás daquelas frutazinhas ali tinha uma questão demoníaca, tinha um que matava, um que fazia isso, que fazia aquilo. E ele começou a ter crises noturnas de pânico, né? Começou a criar ansiedade, algumas coisas, teve visões à noite e tal, aquela coisa de sair desesperado e tal. E aí a gente percebeu que poderia ser aquele jogo, né? Quando a gente alertou para isso, a gente retirou o jogo dele e parou completamente, né? E depois ele voltou a jogar esse jogo com um primo, né? Aí a gente voltou tudo novamente. Aí a gente começou a perceber que aquele jogo ali, gente, fiquem alerta a joguinhos que você acha que está ali com a classificação livre, não é bem livre. Dá uma olhada no jogo, joga um pouquinho, acompanha ali. Por isso que eu falo, criança, quanto mais trabalho ela te dá, mais está sendo bem educada. Verdade. Então, o trabalho que a gente precisa ter, gente, Deus confiou essa missão a gente. A missão de pai, de você estar ali, educar, instruir e cuidar. Então, fica ali um tempinho olhando só para ver como é que é o jogo. Se você vê que o jogo realmente tem uma finalidade de entreter a criança, pronto, ele está ali para jogar. Agora, ele não tinha essa função só de entreter. Então, estava trazendo muito transtorno para ele. Então, fique alerta os pais aí para isso, ok? E com o recado para os pais aí, a questão do controle do excesso tem que estar sempre ok, não é isso? Fiscalizem, né? Fiscalizem o que seus filhos estão fazendo. Olhem. Privacidade. Não. Hoje a gente não tem como Privacidade dar essa limitada. privacidade. Limitada. Então, é olhar o que eles estão fazendo, com quem eles estão conversando, que amigos. Antigamente o pai e a mãe não olhavam e falavam, esse amigo aí não tá legal pra você, né? Então vai lá, olha esses amigos virtuais, porque pode estar acontecendo coisa que você não quer que realmente aconteça pro seu filho. Quais aplicativos estão instalados? Quais joguinhos aplicativos? estão jogando? Tudo. Andréa, hoje são quase 4 bilhões e meio de aparelhos conectados. Fala aí o seu último conselho aos pais. Meu conselho aos pais é: sejam firmes, constantes e não desistam dos seus filhos. Essa é uma batalha árdua, mas a gente consegue vencer. Maravilha. Antes de fazer nossos agradecimentos aí, eu queria deixar aqui Laís e André, né, falar sobre o seu trabalho, sua clínica. Sim. O André também, falar sobre o seu trabalho, os seus trabalhos, né, André? André, aí, o currículo dela... Andréia é gente, igual o pai do Cris. gente, Entendeu? o currículo de... Tem vários empregos, Multifuncional. né? É igual o pai do Cris. Depois eu vou mostrar Entendeu? o público aqui. O currículo de André teve que ser uma ficha inteira dessa, viu, gente? Mas isso não é correr, isso é trabalho. Não, a quantidade de trabalhos, na verdade, né? Vamos lá, Laís? Bom, hoje eu atendo no consultório, né? Atendimento clínico, crianças, adolescentes, adultos, orientação a pais. Tô só lá porque é onde eu consigo ainda ali dar conta. Não é só lá, né? Porque é lá com os pais, com a escola, com a criança, com todo mundo.
fazendo esse meio de campo, digamos assim. É porque você também visita as escolas, não é isso? Sim, Perfeito. é necessário. Então, é no Espaço Florescer, na clínica do Espaço Florescer, fica ali na rua Baldino Figueira 305. E é isso. Qual o Instagram? É Espaco Florescer _. Arroba Espaco Florescer _. Segue a gente lá. Ótimo. Andréa? Gente, eu sigo dando as minhas aulas e discutindo temas como esse com os adolescentes na matéria de redação, né, orientando os pais também no ponto e vírgula pré-vestibular, que fica ali na Praça do Gil. Pode seguir a gente nas redes sociais, @ponto e vírgula pré-vestibular. E também tô lá, quem quiser me ver mesmo todo dia, tem que ser no Instagram da Cortina e Cia, Cortina e Beijo. Cia VDC. Sou cliente, viu? Você é cliente? Pois é, Estive cliente. lá anteontem. Cliente, então, bem. nós somos Falando clientes, com o consumidores. Todo mundo aqui cliente, né? Aí. Da Cortina e Cia VDC. Então, hoje eu tenho o Instagram pessoal, mas está desativado, porque eu não dou conta de tantas páginas. Vai ter que comprar outro Então, celular. só 2 não seria suficiente. Então, eu apareço todos os dias no @Cortina e Cia VDC. E de vez em quando eu dou uns pitacos também lá em assuntos do cotidiano, como criação de filhos. Perfeitamente. Maravilha, meninas. Eu quero aproveitar aqui e fazer os agradecimentos aqui aos nossos apoiadores, né? A Canecas Personalizadas Sublimamente, a Batata Plus, a Quinoa Restaurante, Astral Saúde Ambiental e a Ariate Filmes, que é o estúdio onde estamos gravando. Aproveitando agradecer aqui Júnior, agradecer a Charles, que é o pai de Júnior, que hoje não pôde estar aqui com a gente. Mas é isso. Mais alguma coisa, Igor? Não, é só pedir a vocês para seguir a gente lá no YouTube, né? Nossos próximos podcasts a gente vai transmitir ao vivo, porque na verdade a gente vai fazer alguns quadros que a gente vai precisar estar ao vivo, né? A gente vai fazer alguns quadros de entretenimento, de contato com o público, Dá um né? spoiler. Bom, eu vou fazer um quadro que eu acho que vai sacudir um pouco a cidade, Tá bom. né? Tá bom. Vai sacudir um pouco a cidade. Polêmico. Polêmico. Não vai ser não Polêmico. polêmico, vai ser bem, tipo assim, vai causar um pouco assim de Você apreensão. não vai trazer El Ninho, nem Laninha, Não, tem não, nada a ver com não, terremoto, não. nem com ciclone. Não, ao contrário, é o público que vai trazer pra gente. A gente vai fazer como é que fala, um pedido e aí eles vão ter que dar um jeito de trazer e é ao vivo. É uma caça. Legal. Uma Isso. caça. Perfeitamente, o enigma. Enigma. É, o enigma. Polêmico. E a gente vai fazer isso e tem que ser ao vivo e a gente quer ter esse contato direto com vocês ao vivo. Que sigam a gente lá no YouTube, siga a gente também no Instagram, né, no Conquista News. E tem as outras redes sociais também, né? TikTok, Tem o TikTok, Facebook, tudo isso lá, aí. gente, Conquista News. Só seguir a gente. E aí só tenho a agradecer a vocês aqui, a nossas convidadas aqui, muito especiais, né? Trataram muito bem do assunto. Para nós isso aí é um prazer ter vocês aqui. O prazer é todo nosso. Com certeza. Eu estava aqui, aprendi com vocês, então a gente vem contribuir e acaba saindo com mais conhecimento. Foi uma experiência incrível. É o nosso intuito do podcast, né? A gente trazer histórias, experiências, né? Para a gente poder trocar aqui e poder não só informar, como entreter o público também, né? Muito bom. É isso aí. Parabéns. meninas. Obrigado. Obrigado.